pessoal, beleza? Essa semana eu estou com o meu parceiro Firmino Neto, o cara das gestantes, o cara que realmente está mudando a maneira de você pensar sobre gestantes dentro da educação física. Formado em educação física, fazendo mestrado hoje em Portugal, o cara reside em Fortaleza, mas ele tem consultoria online de gestantes no Brasil e no mundo inteiro. É uma sumidade quando se fala sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre carreira, sobre vida pessoal, sobre projeção de carreira e da nossa amizade. Beleza? Eu espero você no final desse vídeo para você saber mais novidades dos próximos episódios. Não perca! Ah, e não esquece, ó, se inscreve aqui e curte esse vídeo. Roda a vinheta. Fala, Firmino, beleza, meu parceiro? Você viu como eu tô blogueiro? Nossa Senhora! Muito obrigado, meu velho, de verdade, pela sua presença, pelo seu aceite de conversar comigo, de trocar uma ideia aqui no Papo de Cientista, onde a gente vai conversar sobre ciência, vai conversar sobre a sua vida. Na verdade, é um diálogo, a gente vai realmente mostrar para a galera tudo que a gente já passou, tudo que você já passou, principalmente, a sua história e como você chegou e está chegando onde você quer chegar, tá? Eu entendo, você é um rapaz muito jovem ainda e a gente ainda tem muito, né, para alcançar o que você espera, mas com certeza muita gente que está assistindo nesse momento se espelha em você. Então, muito obrigado pela sua presença, de verdade. Fala, Igor, tudo bom, cara? Irmão, me sinto honrado mais uma vez por mais um convite desse, né, de estar participando de algo com você, que é um cara que eu respeito, admiro bastante, né, uma das referências para a educação física para muita gente e para mim também, né, não tem como não ser. Então, estamos aí mais um convite que eu sempre aceito. Se eu não aceitar, você não deixa eu não aceitar, né? Então, é mais ou menos isso mesmo. Então, com muito prazer, cara, que eu estou aqui para participar desse novo projeto, falar um pouquinho aí, não só de gestantes, vai ter que ter o assunto gestantes, porque é quase que é obrigatório. Quando fala sobre mim, a galera tem que colocar de alguma forma esse assunto de gestantes, mas hoje a gente vai conseguir explorar algumas outras coisas, talvez aí até colocar para a galera um pouquinho de algumas coisas que o pessoal não conhece de mim, né? Então vai ser um prazer muito grande, tanto estar falando dessa forma, de uma forma mais aprofundada também sobre a vida pessoal, sobre a carreira profissional que o pessoal acaba não vendo. E, mais uma vez, estando com você, é um prazer imenso, sem dúvida nenhuma. Cara, eu fico muito feliz porque, assim, é muito doido isso, né? Eu já falei isso em outros episódios aqui e com você não é diferente, assim. A forma como a gente se conecta é muito doido, porque a gente se conectou em rede social e depois a gente se encontrou e aí a gente, na verdade, pessoalmente, talvez a gente tenha se visto no máximo umas 3 vezes, talvez 2. Fortaleza. Eu acho que foi Fortaleza e Salvador. Fortaleza e Salvador. Pessoalmente foram essas duas vezes. E em Salvador, né? A gente encontrou em 2 dias, né? Acho que foi no sábado e também no domingo, ou foi na sexta e no sábado, mas foram 3 vezes. Foi na sexta e no sábado. Assim, mas isso é muito doido, né, cara? Porque mostra que, assim, é uma coisa de energia muito forte, porque, meu, a partir disso, eu fui um dos caras que te indicou para participar, para ser professor da pós do Instituto Valorize. Você sempre que tem alguma coisa que eu posso participar, tamo junto. Quando eu vou falar de grupos especiais, tamo junto. No meu curso de grupos especiais, eu pedi para você fazer uma aula sobre gestante. E até a história, velho, é confiança no trabalho. Eu confio muito no seu trabalho, eu sei como você faz bem o que você faz, o quanto você estuda, e sem perder o seu posicionamento, o quanto você é forte no que você se posiciona, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Perfeito. Mas antes, cara, eu quero começar como eu começo com todos, porque eu acho que isso é muito legal, assim. E eu não quero te enviesar, então depois que você falar, eu vou falar o que acontece com o restante. Mas, velho, por que educação física? Aonde você virou assim para a sua vida e falou, eu vou fazer esse curso, eu quero fazer esse curso. Por quê? Cara, olha só, a minha vida inteira, ela foi ligada ao esporte.
Entende? O meu avô, ele foi jogador de futebol aqui, um dos mais famosos aqui na cidade. Ele foi jogador do Ceará. Inclusive, por exemplo, a casa onde eu morei a vida toda, a casa do meu avô, o nome da rua é Rua Ceará, que é uma rua muito antiga, uma casa também muito antiga, e foi batizada em homenagem ao meu avô que jogou muito tempo no Ceará. Tem até o tetracampeonato, depois do pentacampeonato do Ceará, nos anos de 1940 e poucos, assim, que aí ele tem um dos nomes que chamam a trinca de ferro, que é Pintado, Valdemar e Popó. Então, Popó era o meu avô, que eram os 3 zagueiros ali daquela trinca de ferro do Ceará, que ficou muito famosa nesses anos 40 aí. E aí a minha família inteira foi engajada em esporte. A minha tia também jogava tudo quanto era esporte na vida. Ela se formou no UFC, é professora universitária agora nos Estados Unidos. Hoje ela já está aposentada, mas ela tem hoje 81 anos de idade e, tipo, numa prova, que é um campeonato que aconteceu nos Estados Unidos recentemente agora, ela ganhou os 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400, 800, 1.500 e as provas de levantamento de peso. Então ela ganhou todas as provas, tem até uma foto dela, um jornal americano lá, com umas 15 medalhas assim, né? Meu pai também jogou no Ceará, então eu sempre tive a minha vida muito direcionada para essa parte de esporte, mas o meu pai a vida inteira me preparou para ser militar. Ele queria que eu fosse militar, eu estudei no colégio militar do Exército até a época de fazer a faculdade, e aí na época de fazer, no último ano, eu resolvi que ia fazer educação física mesmo, que era o que eu queria. Eu acho que na vida militar talvez eu fosse passar todos os finais de semana preso, pela forma como eu às vezes contesto muitas regras que não são tão explicativas. Não é? Acho que regra por regra ela tem que ter um motivo para fazer um bem coletivo para tudo, e não só por ter uma regra. Então, assim, dá para perceber, conversando comigo às vezes, que eu contesto muito algumas coisas sociais, políticas também, né, com alguns posicionamentos que eu tenho, e que para mim não... Sabe, passei 7 anos no colégio militar e eu vi que não era basicamente aquilo que eu queria. E eu tinha um professor, né, que foi meu técnico de futebol e futsal durante toda essa época, e eu quando entrei na faculdade, tinha muito referência dele em relação a isso. E essa escolha pela educação física tem esses 2 parâmetros, né? A minha vida familiar, que sempre foi inserida dentro do esporte, e a vida também dentro do colégio militar, que esse meu professor, é o professor Clineu França, que ele, inclusive, até hoje ele é professor da faculdade aqui em Fortaleza, da FIC, da FIC Via Corpus, da Estácio FIC, né? E então foi esse direcionamento, foi nesse sentido aí. Cara, que massa, sua família inteira é Ceará e você torce pro Fortaleza, é isso mesmo? Cara, na verdade, eu gosto muito de futebol, mas eu não sou aficionado por times e tal. Hoje em dia eu torço muito mais por representações de atletas, o que alguns atletas conseguem representar para algumas pessoas. Então o pessoal vê que eu fico falando muito do Cristiano Ronaldo, no sentido em que ele representa muito uma coisa que eu comento muito com a galera, que é quando você vai colocar, assim, o Cristiano Ronaldo em comparação com o Messi parece ser muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo, e eles dividiram uma época ali em que os dois são protagonistas da sua época, e o Cristiano parece que dá aquela igualada ao Messi pela questão do trabalho, dedicação, tem que suar muito mais do que o Messi para poder chegar até o Messi, não perde em nada para ele no que se refere a resultado no final das coisas, entende? Então o Cristiano, para mim, me traz essa perspectiva de atleta, como o Rogério Ceni, por isso que o Rogério Ceni veio aqui para o Fortaleza, e eu falei, quer saber? Eu vou torcer para os dois, para o Fortaleza e para o Ceará, porque eu sempre fui São Paulino. Na época que eu comecei a entender sobre futebol e tal, o São Paulo começou a ganhar muita coisa, e naquela época a gente já assistia muito os jogos de Carioca e Paulista, né? Quando a gente não tinha TV a cabo tão direcionada assim como é hoje. O Rogério marcou muito essa questão também do trabalho, perseverança, dedicação, disciplina. Então eles dois, eles meio que, no futebol, né? Eles meio que são meio ícones para mim no que se refere a essa ideia de mentalidade, trabalho, disciplina e conseguir o resultado através disso.
E aí, ele veio pro Fortaleza, então ficou. Torço por dois. Entendi. Não é, eu sou São Paulino, né? Eu sou só São Paulino, realmente. E é muito legal ver o trabalho que ele fez no Fortaleza, e é muito doido, porque assim, eu não consigo torcer contra ele. Fiquei feliz que ele foi campeão brasileiro, mas não queria que o Flamengo tivesse sido campeão brasileiro de novo. Até porque eu tenho um pouco de receio de ser campeão de novo esse ano e aí igualar o São Paulo no tri, né? Que o São Paulo foi Exato. 2006, 2008. Mas eu sou desse jeito também, cara. Eu torço pro São Paulo, mas as pessoas vêm me bagunçar com outra coisa e eu racho o bico de rir. Não me estresso por causa de futebol, não estresso ninguém por causa de futebol. Eu até brinquei com o Henrique porque o Flamengo foi campeão. Aí eu peguei, mandei mensagem pro Henrique e falei assim: ó, estamos os dois felizes. Primeiro porque a freguesia continua, porque o Flamengo não ganha de São Paulo já tem uma pá de tempo. Exatamente. Eu fui campeão brasileiro. Porque não me estressa, não é isso que me estressa, não. Mas que massa, cara. Então e aí você falou duas coisas, cara, que tem muita relação com o que eu venho vendo dos professores. Então é sempre o esporte, e aí o esporte fez com que você se interessasse pela educação física. E o segundo ponto é professor. São as duas coisas que mais batem entre a gente, assim, cara. É quanto que um professor foi específico para para mudar a chave, para fazer você escolher sua carreira, para fazer você ir para o lado que você foi, assim, né, cara? Mas aí eu queria saber, assim, aí beleza, você escolheu educação física em virtude do esporte, as pessoas da sua família já eram esportistas, profissionais e tal. Teve alguma barreira, mesmo eles sendo nessa área, teve alguma barreira do tipo, poxa, mas educação física, ou até mesmo amigos, né? Eu brinco que os meus amigos, eu acho que até eu fazia doutorado, os caras falavam assim, ah, o Igor, ó, fazendo doutorado de jogar bola, fazendo sistema tático, olha lá, ó, doutorado de 3-2-1, é isso. E aí eu queria saber com você, assim, né? Tipo, teve alguma coisa assim? O que você passou antes de você entrar na faculdade realmente? Quando você foi escolher o curso e você anunciou que você queria, você prestou vestibular para isso e tudo mais, ou se tinha alguma outra opção? Conta um pouco sobre isso. Cara, a primeira barreira foi o meu pai, né? Não foi uma barreira tão firme, tão problemática como algumas outras pessoas passam, que eu já vi, mas também porque eu sempre fui uma criança, adolescente e depois adulto meio independente. Por exemplo, a gente tinha um curso para poder entrar no colégio militar, para que quando você não era filho de militar, fazia meio que um vestibular para poder entrar. Era um vestibular aos 10 anos de idade para você poder entrar na quinta série. Então, eu e um amigo meu fizemos, passamos e tal, e aí ficava aquela história de meu pai ia me deixar a gente de carro, e depois o pai desse meu amigo ia buscar a gente e trazia para casa. E aí o meu pai tinha um comércio que funcionava como comércio e bar, e aí para ele ir buscar a gente, deixar e tal, tinha que fechar. E ele reclamava, às vezes, no final do mês, né, uma hora ou outra, que, pô, o dinheiro tá meio curto, isso, aquilo. Aí eu, com 11 anos, eu falei assim, ô pai, se tá curta a grana aí, pra que você tá fechando o bar para ir deixar a gente no colégio ou ir buscar se eu sei de ônibus? É só pegar o Parapapicu aqui na frente e desce na frente do colégio. E ele, não, de jeito nenhum e tal, mas eu já sei. E eu bati tanto o pé, que eu falei assim, quer saber uma coisa? Se eu não for sozinho, eu não vou mais estudar. Aí veio o bimestre seguinte, as notas foram lá embaixo com 11 anos de idade, já colocando ali para mim já mostrando quem eu era, mais ou menos assim, contestador, né? E eu não consegui sair dessa linha tanto tempo. Então, meu pai sempre entendeu que eu era meio independente, que eu tomava as minhas decisões e que ele participaria dando opiniões, ou sendo contrário a alguma coisa ou outra, mas que eu sempre fui muito independente. E quando eu escolhi fazer a educação física, ele não reclamou, não foi contra, mas passou ainda, eu ainda formado, um bom tempo falando assim, mas se você tivesse sido militar, mais isso, mais aquilo e tal. Hoje em dia já não reclama mais, né?
por uma questão também de tempo, ver também aí a evolução profissional, o sucesso profissional acontecendo, e vendo que eu estou feliz fazendo o que eu faço, e as pessoas também entendendo isso, ele vê, né, através de forma indireta, esse sucesso na internet, sucesso como professor, e as pessoas vindo, chegando até ele falar sobre o que está acontecendo. Mas as piadas de alguns amigos também nunca deixaram de acontecer, né? Nunca deixaram de acontecer. Eu lembro que uma vez estava no aniversário de uma aluna minha de personal, e muita gente lá conversando, e eu explicando o que era uma prova de basquete na faculdade, que não era só jogar basquete, você tinha ali atividades diversas, você podia fazer muitos seminários para poder explicar, vamos falar sobre psicomotricidade, utilizar o basquete e falar sobre psicomotricidade. Você sabe o que é psicomotricidade? É isso, isso, isso. Vamos fazer uma prova sobre a utilização do futsal como forma de socialização. Então, a gente tem várias outras formas de entender a educação física, e a menina ficou assim, olha, eu nunca pensei que era tudo isso. Eu pensei que realmente vocês só jogavam bola, aprendiam ali esporte para poder ensinar para a gente. Eu digo, não. Pois não é só isso. Dá para ser, né? Dá para ser. Dá para ser. Tem algumas pessoas que fazem assim, mas na verdade não deveria ser. Exato, né? exato. Essa barreira sempre teve. É muito doido essa barreira, né? Eu já contei isso em outros, mas não com esse detalhe que eu vou falar agora. A minha mãe, ela até um tempo atrás, ela falava para mim, filho, mas se você tivesse feito direito, você olha o seu primo, que meu primo é defensor público. Olha o seu primo, tá lá, defensor público, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, mãe, mas eu sou feliz desse jeito, né? Aí o pai desse meu primo é que faz meu imposto de renda. Aí ele pegou e contou para minha mãe, né? Aí minha mãe me ligou e falou assim, ô filho, esse ano você ganhou mais que o Ju? Falei, eu sei lá, mãe, não sei quanto o Ju ganha. Aí ela, o tio me falou. Aí eu falei, então foi, né? Aí ela, eu não sabia que se jogar bola dava dinheiro. Dava... Aí eu falei, mãe, mas, velho, meu trabalho. Ela, nossa, bens a Deus, meu filho, Deus abençoe. Toda feliz, assim. E aí, esse ano retrasado, ano passado, desculpa, que aí teve a pandemia, pô, aí a gente deixa de viajar, obviamente a grana dá uma despencada legal e tal. Uhum. E minha mãe, olha, filho, vai ter concurso do INSS. Ela, por que você não faz aqui em Dracena, que é do lado da minha cidade, da cidade da minha mãe, né? Aqui em Dracena, e vai, e é muito bom o salário e tal. Eu falei, sério, mãe, me fala um pouquinho. Ela, não, porque, olha, vai dar 4.500 bruto, já com vale alimentação, não sei o quê. Eu olhei para minha mãe e falei, ô, mãe, você acha mesmo que eu vou trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde no INSS, atendendo as pessoas, eu, com essa classe que eu tenho de atendimento, das 8 da manhã às 6 da tarde, todos os dias para ganhar 4,5. Aí ela, então você está desprezando 4,5. Eu falei, não, eu não estou desprezando 4,5, mas eu estudei o tanto que eu estudei para ganhar 4,5, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito legal, porque assim, eles muitas vezes não têm noção do quanto que a educação física, obviamente, se você se prepara para isso, do quanto que a educação física pode te dar um bom faturamento, pode te dar um bom rendimento. Claro, isso não é do dia para a noite, mas isso realmente pode acontecer, né, cara? Bom, e vamos lá, o Firmino entrou na faculdade. Você fez o UFC? UFC. Aliás, eu acho muito legal, cara. Nossa, se eu estudasse na UFC, eu só ia com a roupa do UFC, do UFC Combate. Só ia com a roupa. Não, eu ia falar, eu sou do UFC, mano. Você tá louco, é muito legal esse nome de faculdade. Bom, e aí, você estudou no UFC e começou a fazer educação física. Qual é a ideia, Firmino? Eu vou ser professor, eu vou ser técnico, eu vou ser personal. Isso foi em que ano para começar, assim? Eu entrei na faculdade em 2003. Tá, você entrou um ano antes de mim. E aí, 2003. Você entrou para... ser professor de futebol, futsal, trabalhar com isso. E é engraçado porque foi até hoje a única coisa com a qual eu não trabalhei, eu trabalhei muito pouco. Isso é muito louco, né? É muito louco. É muito louco. Muito louco mesmo. Eu entrei especificamente com isso, e aí eu nunca tinha entrado numa sala de musculação na minha vida,
Mas naquela época já vinha tendo a ideia sobre o futebol, sobre o futsal, os esportes em si, de que o atleta tinha que ser mais forte do que os atletas da geração passada, porque a demanda ia requisitar isso, e aí foi onde eu comecei a me interessar por musculação, né, para poder entender um pouquinho disso, e tipo, 18 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa sala de musculação na vida, aí fui fazer um curso e tal, o curso eu não entendi porra nenhuma do que estava lá naquele curso, era um monte de nome para cá, nome para lá, que eu nunca tinha visto na vida. E de repente, perto da minha casa, surgiu uma vaga de estágio naquela época, um estágio sem remuneração. Né? Eu falei assim: quer saber? Eu vou porque eu sempre pensei um pouco à frente, sabe, do que a educação física fica trazendo. Vou porque se já estão falando sobre isso agora, daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, quando eu estiver formado, o que vai preponderar realmente vai ser essa questão de força no esporte. E eu peguei e fui. Fui lá para entender um pouquinho, trabalhei de forma voluntária, né? Voluntária ali, os primeiros 3, 4 meses em si. Só que eu sempre fui me adiantando, estudando. E, por exemplo, lá no UFC tinha um negócio bacana, porque o pessoal é muito agregado, sabe? Não tinha muitas aquelas divisões. O pessoal do último ano só anda com o pessoal do último ano, o pessoal do segundo ano só com o pessoal do segundo ano. Não, era tudo muito misturado, né? E aí eu peguei e falei: quer saber de uma coisa, velho? O professor do 4º semestre lá de musculação, ele é gente boa, eu tô aqui no segundo, eu vou pedir para ficar assistindo as aulas. E aí fui para assistir as aulas em um horário que não era o horário das minhas aulas, e eu comecei a ver essas aulas de musculação já no segundo. Aí comecei a entender um pouquinho mais e tal, não sei o que. Eu sei que quando virou o semestre, tá, no meio do terceiro semestre, já estava como estagiário contratado pela academia e, tipo, ganhei a sala só para mim, né? Quem cuidava da sala nessa época já era eu, com três no terceiro semestre, que eu quero falar trimestre. Tanta grávida que eu fico. Terceiro semestre. Terceiro semestre, né? E foi para mim um aprendizado muito grande. Não é o que acontece, não é o certo a acontecer, mas naquela época a gente não tinha tantas regras fiscais, era um outro mundo, era uma outra realidade completamente diferente, né? E aí, quando eu fui realmente no 4º semestre, para fazer disciplina de musculação, a gente sempre na UFC, para finalizar o semestre, era corriqueiro, 6 seminários. Né? A última prova sempre era seminários em grupo ou individual, você poder apresentar um tema. E o tema da minha equipe caiu para musculação para mulheres e grávidas. E aí foi o primeiro contato que eu tive com grávidas, mas ainda não comecei a trabalhar com grávidas nessa época e nem entendia, mas eu achei interessante. Né? Esse foi o primeiro contato. Mas aí, nesse meio termo, estágio para cá, estágio para lá, teve uma época que eu estava estagiando em 3 lugares diferentes, um estágio na academia, outro estágio num colégio, outro estágio num clube, então tinha contato ali com vôlei num horário, com basquete no outro horário, com a musculação no outro horário, com tudo, menos com futebol. Dava aula de handebol, de natação, de basquete, de vôlei, musculação, mas o futebol e o futsal não tinha essa oportunidade. Cara, é muito doido. Eu tive depois de formado eu tive 6 meses de trabalho aí com um amigo meu, que era dos Bombeiros, que é um clube muito forte de futsal aqui. Hoje em dia ele é coordenador técnico da equipe de base do Ceará, né? Mas eu fiz a preparação física da equipe, que foi 3º lugar no brasileiro, tinha sido campeão no ano anterior, mas no ano posterior ele foi 3º lugar, eu fiz a preparação física deles, esse foi o contato que eu tive, mais ou menos uns 6 meses, com preparação física, né? De futsal. É muito doido isso. Eu também entrei na faculdade para ser técnico de vôlei, né? E porque pela carreira, porque já jogava e tal. E depois, a única coisa que eu não trabalhei assim de verdade foi como técnico de vôlei. Eu trabalhei como preparador físico também numa equipe feminina de vôlei. E eu fui por um tempo de 6 meses ali, eu fui técnico do time feminino de vôlei da faculdade. Mas não era minha paixão, não era. Eu já tinha meio que perdido a vontade de competição, assim. Eu sou muito competitivo, mas comigo mesmo. Eu comecei a ver que quando a gente ganhava, eu sentia que eu tinha acabado de fazer só minha obrigação.
quando a gente perdia, eu sentia que eu não queria mais passar aquela dor de perder uma partida. Então, eu falei, nossa, perdi o ânimo da vitória, né? E aí, já não queria mais. Mas aí você tocou num assunto, cara, que é muito doido, assim, essa questão das faculdades públicas, né? Como que os semestres, na verdade, eu não sei como que era na sua, mas na minha, era anual. Então, a gente tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Eram 4 salas na educação física, assim, uma sala do lado da outra. E era muito doido, porque assim, eu fazia aula de manhã, eu fazia aula à noite, então na sexta-feira eu queria ir embora à tarde para casa da minha mãe, aí eu fazia aula de manhã para ir embora, porque eram as mesmas aulas. E aí teve semestre que eu falei, mãe, ó, eu vou me matar um pouco mais aqui para eu adiantar algumas coisas, porque eu quero chegar no quarto ano quase sem disciplina. Aí eu adiantei algumas disciplinas, ou seja, eu estava no segundo ano, mas fazia disciplina do terceiro ano. Então você acaba meio que, você acaba fazendo todos os anos passam todos os anos, né? Aí você tem gente que não fez a disciplina do primeiro ano, ou reprovou, ou não fez, e aí, porque não quis fazer, pulou aquela disciplina, e depois volta, tá lá no terceiro ano, volta para fazer no primeiro ano. Então acaba virando que todo mundo se ajuda, todo mundo junto ali. Isso é muito característico de universidade pública, né, cara? Até porque muita gente morando fora, então as pessoas querem acabar logo para não ficar tanto tempo na faculdade, né? Porque a gente é um momento que você gasta muito. Mas que massa, cara, que massa mesmo. E aí você. Então, pelo menos, pelo que eu entendi, você era do alto desempenho, né? Era buscar o alto desempenho para o treinamento voltado ao esporte, mas pensando no treinamento de força, e aí começou a fazer estágio em clubes e tal. E em que momento que o bichinho da pesquisa picou você, assim? Em que momento que você começou a falar, olha, existe um grupo de pesquisa aqui na UFC, ou, olha, esse professor aqui, ele faz uma pesquisa sobre aquilo que eu quero estudar. Teve isso na faculdade, cara? Teve. Eu não lembro em que semestre exatamente foi, pela bagunça das disciplinas, indo para uma disciplina aqui, outra disciplina acolá, mas a gente teve um grupo de estudo na UFC, que era um grupo de estudo sobre obesidade, e eu participei desse grupo de estudo, a gente fez algumas pesquisas, principalmente direcionadas à obesidade infantil, né? Então foi mais ou menos aí onde eu, não sei, talvez eu tivesse ali no meu sexto semestre, sétimo, por aí alguma coisa, né? E esse foi o meu primeiro contato, realmente, com pesquisa, né? Nesse sentido, a gente fez pesquisas bem interessantes que revelaram que assim, era um grupo de estudo sobre obesidade e que revelaram duas coisas bem contraditórias aqui em Fortaleza, porém, de acordo com a pesquisa social, né, e de questão de rendas também de famílias, não era nada que assustou a gente. A gente fez uma grande avaliação realmente gigantesca mesmo, foi até publicado num congresso internacional essa nossa pesquisa, que a gente fez um estudo comparativo entre nível de IMC e obesidade de crianças da rede pública versus a da rede privada, né? E não foi surpresa para a gente ter encontrado o nível de sobrepeso e obesidade na escola pública e o nível de desnutrição, aliás, na escola privada, sobrepeso e obesidade, e na escola pública tem encontrado nível de desnutrição, em alguns casos até bem severo. Então, esse estudo foi publicado eu não lembro agora exatamente qual revista, mas esse foi o meu primeiro contato. E aí também teve apresentações em congresso, né, no RF, né, algumas coisas desse tipo assim que a gente também já apresentou, e banners em faculdade, né, e foi nesse sentido. Essa foi o primeiro contato. A primeira vez que você apresentou um trabalho em congresso, foi em formato de banner ou foi em tema livre? Foi em formato de banner. Me conta um pouco sobre essa experiência aí, o quanto que as pernas tremeu, ou você estava feliz? Cara, é uma mistura de feliz com as pernas tremendo, né? Foi aqui em Fortaleza, né? Foi lá no museu da UFC, mas tinha muita gente lá vendo. Era um evento bem. Essa parte da escola pública, quando se fala sobre pesquisa, o pessoal é realmente muito engajado, né? A gente vê que o pessoal vai mesmo para poder ver e tentar tanto ajudar como também encher o evento em relação à participação. E aí eu apresentando lá o meu banner, né, que era sobre emagrecimento também, e
os professores estavam lá, mas faziam umas perguntas que às vezes te deixavam assim meio, eita, sabe? Você estava lá preparado para responder tudo que tem no banner, mas sempre via um desgraçado ali para poder fazer aquela pergunta fora da curva que você ficava suando frio, e aí você tentava, falei, caramba, e agora? O que eu vou responder? Eu não sei se eu sei realmente sobre isso aqui. E aí, o professor sabe quando você está enrolando a pergunta, né? É claro. Ele sabe. Eu falei assim, opa, não enrola, eu perguntei isso, responda isso, por favor. Eu, eita. Né? Esse foi eu lembro exatamente da sensação, sabe? Aquele suor frio batendo na hora que eu não soube responder exatamente a pergunta que foi feita. Aí eu fui querer enrolar, eu digo, eita, eu tô enrolando, ele vai perceber, é óbvio que ele percebeu. Opa, não. Cara, o meu primeiro que eu fiz. O meu primeiro trabalho foi apresentado, eu era coautor, e a autora estava numa apresentação oral, estava apresentando um trabalho como tema livre, e aí ela falou, Igor, preciso que você fique no banner. Eu falei, claro, São Paulo, 7 graus, eu de blusa pra caramba, lá no Selafisques, chega Lilian Gobi, uma das mulheres que eu mais respeito na área do envelhecimento, da Unesp de Rio Claro, chega para ser a banca, né, do banner. Rapaz, eu tirei todas as blusas, fiquei só de camiseta. Suava em bica. Mas é muito legal contar isso, porque para as pessoas que estão aí, que já apresentaram, que vão ter que apresentar TCC em pós-graduação algumas, por exemplo, em Belém, eu vejo o pessoal apresentando o trabalho de conclusão também e tal, no banner. Não adianta. Fica nervoso. A gente até hoje, em algum evento grande, eu fico, obviamente, não nas aulas de pós, que a gente faz isso todo final de semana, mas em algum evento muito grande a gente vai, não tem jeito, cara, é humano isso, não importa quem seja. Mas é muito doido, né? A gente ter começado lá e também com esse mesmo nervoso. Para quem aí apresenta, tá assistindo a gente e tá na faculdade, vai apresentar um trabalho, fica nervoso, gagueja, acha que 20 minutos é um tempo que nunca acaba, saiba que isso já aconteceu com a gente também. Eu já passei por isso. A gente entende o nervoso. O que a gente não entende é o aluno que quer enrolar. E aí eu sou o professor que fala isso. Eu sou o cara que fala, não enrola. Responde o que eu estou te perguntando. Não inventa. E aí é um grande problema da educação física, né? O cara que não sabe o que ele está falando, ele quer inventar e ele fala, não, porque de acordo com alguns autores, eu já falo, quais autores? Na hora. Não me vem com essa de alguns autores para dar respaldo ao que você acha. Simples assim. Então, isso é importante. Assim, eu acho que isso evolui muito a educação física, cara. E aí, o que você disse, pensa assim, você é meu veterano, você é de 2003, eu sou de 2004. A educação física evoluiu muito, né, velho? Demais. É assustador, né, cara? Porque a gente pegou uma época que tinha muito estudante de educação física que estava sozinho no salão como professor. Eu fui um desses. Sim, estudante sim. sozinho no salão. E hoje isso já é muito mais difícil de acontecer, né? Mais do que isso, a gente veio de uma... A educação física é de uma profissão recente, que tem a sua origem no militarismo. No Brasil, ela é ainda mais recente, a gente fala de 98, a regulamentação, absurdamente recente. E aí a gente trabalha com uma área que não é a área de base da educação física. A área de base da educação física é o militar, é o alto desempenho, e a gente fala de grupos especiais. A gente fala do século XXI da educação física, nível 2, porque a educação física ela é praticamente século XXI, ela é muito recente. Mas a gente fala do nível 2, que já é o nível que é o profissional que cuida da saúde realmente, e sem esquecer da importância do profissional para o alto rendimento, sem esquecer da importância do profissional, da importância da educação física para o militarismo também, né? Então, uma coisa não anula a outra. Isso é muito bacana. E aí eu costumo sempre falar,
uma coisa não anula a outra, e eu sempre costumo falar isso, eu já venho falando isso há acho que mais de 5 anos, que os grupos especiais ele é o futuro da educação física. Você falou em século XXI, que corrobora mais ou menos com o que eu falo, é o futuro da educação física. O Sim, vídeo está aí para provar, né? sim, cara, sim, sim. Eu acho que, na verdade, eu vejo que ela vai ser um divisor de águas para a importância que as pessoas vão dar para a nossa profissão. É simples. As pessoas não sabem o que é saúde enquanto elas não conheceram doença. Isso é epidemiologia. Então, você não sabe o que é saúde se você não tem doença. Do mesmo jeito que, se você é um cara saudável, você não dá valor ao que você faz porque você acha que isso aí é o que está te mantendo saudável. Você acredita que você é saudável e pronto. A hora que você fica doente e que o exercício físico te mantém saudável dentro da sua doença, te deixa mais saudável, você agradece ao exercício físico. Então, exatamente. o que está o valor? Quando as pessoas falam assim, porque eu gosto de trabalhar com idoso, porque o reconhecimento é maior. É porque eles já se ferraram muito, eles já vêm muito ruim para você. Então, se você consegue cuidar deles um pouco, você vai ter reconhecimento, porque eles vão entender que foi por sua causa. Agora, um cara igual a você, que começa a treinar, forte, saudável, jovem, e aí ganha massa muscular, fica com a barriga tanquinho, você vai falar, pô, que massa, a musculação é braba. Você não vai falar que é o professor que, a partir dos métodos que ele utilizou, ele fez com que você se tornasse brabo, tivesse esse corpo. É isso, a visão da gente, né, cara? Bom, o que você falou também, concordo muito na questão do ensino público, da faculdade pública, o quanto se olha mais um pouco para a pesquisa, né? E como foi? Me explica um pouquinho sobre o seu TCC, cara. Seu TCC foi sobre o quê? Como que você desenvolveu? O TCC da faculdade, ele foi sobre emagrecimento, né? Foi em sequência a esses estudos que eu já vinha sobre obesidade, né? E aí eu fiz um grupo experimental lá na academia e uma correlação entre o treinamento em forma de circuito. Naquela época, a gente não falava sobre isso dentro da academia de musculação. Era, sendo aqui bem chucro, né? Era 3 de 8 para hipertrofia, 3 de 15 para definição e 3 de 20 para emagrecimento, né? Estamos falando de 2006, né? 2007, tá? Eu dei uma atrasada de 2 semestres por causa do trabalho. Precisava de grana, tinha que trabalhar, não tinha muito, estava nos corre da vida aí. Então, a gente volta já nisso. Tá. E aí? Aí, cara, eu fiz lá um grupo de treino na academia, e esse grupo treinou 2 meses comigo, fazendo um treinamento em forma de circuito, com descanso ativo, e era, naquela época, uma novidade absurda. O pessoal olhava assim, fala, que porra é essa que está acontecendo aí? Aqui não é para fazer só bíceps e tal. E aí a gente fez uma avaliação, né, inicial e uma avaliação final. Foi um estudo bem simples e se baseou muito mais em eu falar sobre a questão de tentar transformar a musculação, a possibilidade de transformar a musculação tradicional em algo um pouco mais aeróbio e lúdico, que gerasse engajamento das pessoas, né? E eu peguei um grupo predominantemente com sobrepeso, para poder, e os alunos mais irregulares da academia que tinham sobrepeso. Então, o grupo se engajou, conseguiu esses 2 meses de treino, eu consegui falar no TCC sobre emagrecimento, treinamento lúdico e engajamento. Então, foi basicamente essa a ideia do trabalho. A parte do emagrecimento era muito mais só para dar aquele toque de fisiologia para o TCC, mas era muito mais buscando o engajamento, entender que a partir de metas, um treinamento de forma mais lúdica, eu conseguiria tentar pegar aquelas pessoas mais irregulares, que a musculação não tradicional não conseguiu engajar, trazer elas para um resultado, porque a regularidade é que vem o resultado e não o método X, o método Y, né? Então foi basicamente para falar sobre engajamento. Que massa, cara. É bem legal porque, assim, coisas que realmente hoje a gente fala muito, né? Na questão da importância do engajamento, quanto a musculação falha nisso, porque a gente tem aí 4% só das pessoas que permanecem durante um ano treinando, 50% que permanece só 6 meses.
É muito, muito doido mesmo. Eu tava Pode só para falar. poder, Igor, só para poder complementar Claro, isso, eu estava conversando com minha namorada, ela também é personal, e eu não lembro como é que a gente entrou nessa conversa sobre metas, sobre números e tal, e eu falei, cara, e ela falando assim, eu só sei trabalhar com metas, com números para poder bater, porque eu trabalhei muito tempo na academia X, e era sempre meta isso, meta aquilo, meta disso, meta daquilo. Eu falei assim, é por isso que são fracassadas. As academias são fracassadas, porque só conseguem fidelizar 4% das pessoas em um ano. Isso é fracasso. Pense como uma empresa. Se a tua empresa só conseguisse 4% de venda dos produtos durante um ano, não daria certo. Alguma coisa está errada. A gente vem nesse erro há muito tempo e a galera não consegue enxergar. E aí eu falo, e o pessoal fica com raiva de mim aqui em Fortaleza. Você está advogando contra as academias. Não estou. Eu estou querendo falar para o pessoal abrir os olhos e ver que tem que mudar. Tem que modificar essa forma tradicional. Porque isso aqui a gente ainda está tratando a musculação, a academia de musculação, como para o fisiculturismo. E você não tem fisiculturistas treinando aqui. Você tem pessoas normais. Qual o problema de você pegar 2 dias da musculação tradicional e pegar 3 dias e treinar de forma lúdica, para deixar o pessoal treinando, que é o mais importante? Qual é o problema disso? Não, mas eu sou da musculação. Bom, paciência. não, eu concordo realmente, assim, a gente... e é o que você falou, né? Tanto que a gente, só para quem está assistindo entender um pouco, quando a gente trabalha com venda de produto online, a gente trabalha com uma meta de 10%. Então, notem, a gente, na venda de produto online, a gente trabalha numa meta de 10%. As academias não conseguem manter 5%, não conseguem manter metade disso. Então, é realmente um número muito baixo e uma delas é pela questão de não se sentir parte. Você não se sente parte daquele ambiente, você sente só que você é mais um que está indo ali, que nem tá, não é uma coisa que você gosta e ainda não é uma coisa que você se sente parte. Então, a chance de abandono é gigantesca, né, cara? Deixa eu contar um pouco, então, que você abriu uma porta que eu quero entrar. Qual foi a treta de você ficar um ano parado aí, teve que trabalhar, você ficou na área trabalhando? Qual foram os perrengues aí durante a faculdade, cara? Não, cara, porque pelo menos na minha época, eu não sei como é que tá agora, a gente não tinha lá na UFC muitas disponibilidades de horário. Né? A gente tinha horários fixos das disciplinas e não tinham não era tão versátil assim os horários. A grade do primeiro semestre era aqui, os horários eram esse e tal, e nessa época a gente passou um perrengue familiar em que eu tinha que ter a minha grana para poder fazer as minhas coisas, estudar, comprar livro, fazer curso, comprar roupa, comer fora de casa, de um tempo que eu saía de casa às 5 da manhã, para estar na academia às 5h30, sair da academia 7h30, correndo para pegar uma Topic, chegar na faculdade às 8, ter aula de 8 ao meio-dia, depois meio-dia ir para o treino de futsal, que eu treinava futsal na época, ainda era atleta, saía do treino de futsal com a comida que minha mãe preparava no dia anterior para eu poder comer, para poder essa comida economizar a grana de comida fora de casa. Aí saía daí para ir para um outro estágio, voltava para a faculdade no final da tarde para ter mais uma aula e ia para um outro estágio. Então, assim, eu perdi durante 2 semestres essa disciplina de primeiro horário de meio da tarde. Você como chama de AB? CD, né? Esse horário. Hã? Vespertino? Esse primeiro horário de 1h30 até as 3h30 da tarde, esses horários aí eu perdi, então tive que refazer essa cadeira, aliás, fazer essas disciplinas depois, né? Por uma questão de ter que corre de grana mesmo, entendeu? Então eu meio que passava aí 16 horas fora de casa, correndo para lá e para cá, para chegar em casa e, se desse, estudar. Mas aí eu tive que atrasar um ano, mas eu não me arrependo não, sabe? Eu ganhei muita experiência, tanto profissional, como também experiência de ralar e saber dar valor às coisas que eu tenho, sabe? Andar de Topic lotada para lá e para cá, e conseguir as coisas, e hoje em dia tá num outro nível financeiro, profissional, e saber olhar para trás e falar assim, caramba, eu passei uns perrengues meio doido, mas estamos aqui.
Cara, esse negócio de perrengue de faculdade, eu morava longe da faculdade, e aí eu ia de bike. Depois, mais isso no terceiro ano de faculdade, eu acho que minha mãe deixou eu levar minha bicicleta para Prudente. Porque imagina, eu sou de uma cidade de 14 mil habitantes, Prudente é uma cidade de 200 e poucos mil. Então, nossa, minha mãe falava, você tá maluco, você vai morrer no trânsito lá, não sei o que e tal. E aí, no terceiro ano, eu falei, mãe, não tem como. Se eu não tiver bicicleta, eu não consigo fazer tudo que eu tenho para fazer. Aí eu levei a bicicleta. E aí eu comecei a trabalhar como ginástica laboral. Meu TCC foi sobre ginástica laboral, inclusive. Eu comecei a trabalhar com ginástica laboral num jornal da cidade chamado O Imparcial, que fica do lado do Prudentão, que é o estádio. Só que o estádio fica longe, muito longe. E eu sei que da minha casa até o estádio era 7 quilômetros de bike. E eu dava aula lá à tarde e à noite. E aí o que eu fazia? Eu ia para a faculdade, aí da faculdade eu tinha o projeto, 4 horas, eu saía da faculdade às 3h30, 4 horas eu estava lá no jornal. Aí voltava para a faculdade, 4h30 saía do jornal, voltava para a faculdade, chegava na faculdade 5 horas, comia alguma coisa, depois tinha aula, saía da aula às 10, ia para a salinha 24 horas, e aí ficava na salinha 24 horas estudando, dormir, até umas 11h30, aí ia de novo para o jornal e dava aula para os caras que imprimiam o jornal meia-noite, de bike, meia-noite, na cidade, dava aula até meia-noite e 20, voltava, chegava em casa 1 hora da manhã, porque aí eu voltava os 7 quilômetros. Eu sei que dava em torno de 25, 28 quilômetros por dia, 3 vezes por semana, fazia isso, segunda, quarta e sexta-feira. E aí eu fazia isso, e eu lembro que uma vez, na sexta-feira, eu liguei para minha mãe, voltando do caminho, eu liguei para minha mãe eu liguei para minha mãe 2 vezes, em 4 anos de faculdade, eu liguei para minha mãe 2 vezes chorando. Na primeiro ano de faculdade eu liguei chorando, e minha mãe falou, vem embora. E aí eu fui para casa dela, e fiquei lá uns 2, 3 dias, depois voltei para Prudente. E aí, no último ano de faculdade, eu liguei para ela um dia chorando, porque eu tava com a minha bunda assada de tanto andar de bike. E aí a minha mãe, eu chorando, falando que não tava aguentando sentar no assento da bike, não sei o que e tal. Minha mãe, eu nunca esqueço, assim, o carinho da minha mãe comigo. Ela virou e falou assim, larga de ser frouxo e aguenta. Foi esse o carinho, sabe? E aí eu dei risada na hora, eu falei, não fala desse jeito comigo e tal, e eu chorando no caminho, cara, porque eu estava exausto. E eu estou falando de um cara com 21 anos, que na época pesava 72 quilos, com a que eu tenho. Então, assim, eu tinha 6% de gordura no corpo no DEXA, meu irmão. Era absurdamente magro e trincado, porque eu jogava muito vôlei, né? E mesmo assim não aguentava o rojão, cara. E tinha hora que espanava mesmo, e tinha hora que pensava em desistir mesmo. Mas assim, nunca deixaram eu desistir por saber que era aquilo, por saber que eu sou absurdamente determinado e tal. Eu concordo, eu sigo a sua linha. Eu não consigo determinar qual é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Mas eu consigo determinar qual eu gosto mais, que é o Ronaldo. Então, quando as pessoas falam, não, o Messi é melhor, eu falo, você tem razão, cara. E tem gente que fala, o Cristiano Ronaldo é melhor, eu falo, você tem razão. Eu não sei qual é melhor, eu sei qual eu me identifico mais. Eu me identifico mais com o Ronaldo por essa questão. E eu não acho que o Messi não é esforçado. Eu só acho que o Ronaldo, ele é o esforço puro. Ele é o puro esforço. Eu acho que o Messi é absurdamente esforçado, determinado, compenetrado, que treina pra caramba também e tudo mais. É um fenômeno. Mas eu acho que o Ronaldo, ele determina a palavra esforço, assim. E é aquela coisa de você não ter um dom que é seu sendo jogado fora por displicência, né, cara? Acho que isso é muito legal. Cara, mas aí eu vou ter que fazer a pergunta, Firmino. Não tem jeito, velho. Tudo bem, você se formou, aí você se forma, fez sobre emagrecimento e tal. Eu ainda vou chegar lá nessa pergunta, mas não quero sair muito da linha de tempo. E você vai trabalhar com o quê
onde, porque a ideia, então, até onde eu estou fazendo na minha cabeça aqui a construção, é que você era um cara que pensava muito no treinamento de força, e aí começou a usar o treinamento de força voltado a engajamento e emagrecimento. Obviamente, pensando nessa linha, você sai da faculdade pensando em trabalhar como personal ou numa academia voltada a emagrecimento, né? Pelo menos é a linha, assim. E me fala um pouco desse desenrolar nos primeiros anos aí de formado. Vamos lá. Quando eu me formei, eu já estava trabalhando em 2 academias e um estágio de escola. Aí quando eu me formei, eu saí desse estágio da escola, saí dessa academia menor e fiquei só nessa academia maior, né? Que era uma academia que já tinha um nome um pouco mais diferenciado, que era CETAM, Sem Treinamento Alexandre Mello. Alexandre Mello, ele é um dos personal trainers e professores de educação física de Fortaleza, antigos e com alto respaldo, um grande nome, ele é um cara fantástico, né? Eu trabalhei nessa academia, acho que meu último ano de estágio, né, de aluno ainda, e mais, eu acho que 5 anos depois disso. E a gente lá começou a ter uma perspectiva mais pioneira aqui sobre como tratar a sala de musculação. A gente tinha lá, era um galpão bem grande, né, que era uma sala de musculação, a gente começou a entender que precisava ter essas questões diferenciadas, e nós somos os pioneiros a montar aqui em Fortaleza um trabalho híbrido entre musculação e treinamento funcional. Quando o treinamento funcional começou a ser falado com um pouco mais de força, né? Que foi na época de 2008, por aí, mais ou menos por aí. Então, porque, se eu não estou enganado, o Boyle é de 2009, né? O Boyle de 2009, mas a gente já começou a montar esse trabalho antes de sair o primeiro livro do Boyle. Né? Então a gente já montou. E foi bacana, que a gente passou, se eu não me engano, em 6 meses estudando juntos. Né? A gente se reunia a cada 15 dias para poder apresentar seminários sobre o que vinha de novidade, procurando, e sobre treinamento funcional, e pesquisando e tal. E a gente conseguiu montar um trabalho bem engajado, bem certinho, que é muito semelhante ao que o CrossFit utiliza hoje em dia, só que na época a gente não utilizava os movimentos de LPO e nem tantos movimentos de ginástica como o CrossFit usa. Mas se você for pegar a base metodológica, a gente tinha na nossa academia lá um bloco de aquecimento voltado para o que vai ser feito no resto do treino, tinha um bloco de força e um bloco que a gente chamava de Endurance. Não lembro o nome que a gente utilizou para poder batizar isso, era Endurance alguma coisa, que é mais ou menos o WOD do CrossFit que ele acontece hoje em dia. Então tá que a gente fica brincando, olha aí, meu irmão. O CrossFit veio, roubou nossa ideia, tá todo mundo rico no CrossFit, a gente aqui, ó, porra nenhuma de estar rico e milionário, né? Mas a gente tinha uma ideia... Esse vai ser um corte nosso de vídeo, tá? Então, só para quem tá assistindo aí, a gente vai ter um vídeo pequeno falando Firmino Neto... culpa CrossFit por roubar sua ideia. Vai ser assim. É mais ou menos isso. Tanto é que eu tenho alunos que são daquela época ainda, que ficam brincando assim, eu não sei para quê esse negócio de CrossFit, se a gente já fazia isso há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, contigo na academia. Eu falei assim, pois é, eu devia ter ficado milionário e não fiquei. Mas, enfim, e aí, nessa perspectiva dos primeiros anos, eu saí um pouquinho dessa área da pesquisa, deixei lá o grupo de pesquisa, porque eu enchi a minha agenda de aluno de personal, e era de manhã até de noite estudando, mas sempre continuei estudando. Né? E eu lembro demais que um professor falou assim, cuidado com excesso de trabalho pós quando você se forma, porque você vai deixar as formações para depois, quando você de repente pensar, 5 anos se passaram. E eu, de repente, passou 5 anos, eu, caralho, velho, eu preciso da minha pós, eu preciso do meu mestrado, e aí foi. É porque é a tua história, né, cara? Aí você me corrige se eu estiver errado, mas o meu pensamento é bem esse, assim. A gente não vem, na maioria das vezes, profissional de educação física não vem de uma família abastada, né, cara? A gente vem de famílias simples, não que sejam pobres, muitas, mas família simples, que nunca teve luxo.
De repente, a gente começa a sair da faculdade, a gente começa a ganhar o dobro do que o nosso chefe de família, nosso pai, ganhou. A gente fala, pô, eu tô rico. Você é maluco. Eu vou estudar para quê mais, filho? Eu tô rico. É assim mesmo. Vem mais aluno, vem mais aluno. Aí você começa a ter um monte de aluno, você começa a diminuir a qualidade do seu serviço prestado, o tempo passa, muita coisa muda, você acaba ficando para trás. Eu sempre brinco que, pô, você se formou na mesma época que eu também me formei em 2007. Se você não se especializa, se você não estuda, se você não faz cursos, você ia estar continuando prescrevendo 3 de 8 para hipertrofiar, 3 de 20 para definir, e ia estar falando que HIIT nem existe, que isso aí é só para pausa ativa. Você vai falar, não, isso aí é pausa ativa, isso aí não é HIIT. Você ia virar e falar, não, porque ó, hipertenso não pode treinar membro superior acima da cabeça. Você ia falar, ó, hipertenso não pode treinar com a pressão acima de 160. Você ia falar um monte de coisa que desde 2007 a gente ouve. Então, a importância de buscar outras formações, né, cara? O quanto que isso agrega e traz para o seu atendimento. Mesmo que você não busque mestrado, mesmo que você não tivesse buscado mestrado, a gente vai chegar no ponto do professor, mas mesmo que você não tivesse buscado mestrado, mas que você busque estar atualizado, acho que é mais importante do que tudo isso, né, cara? Eu acho meio que é obrigação, sabe, Igor? Você está sempre atualizado e sempre está estudando. Na semana passada, sexta-feira passada, sexta-feira retrasada, eu dei uma palestra online aqui para uma turma da UFC, para falar um pouquinho sobre posicionamento digital, sobre Instagram, sobre essa vida, né, de personal pós-formado. E eu falei sobre muitas coisas para eles e eu deixei para falar sobre a questão técnica no final. E eu peguei e falei assim, olha, eu falei pouco sobre a questão técnica, porque isso é uma obrigação. É absoluta a obrigação de todo profissional estar atualizado, estar estudando. Eu estou trazendo para vocês aqui uma outra questão sobre a importância do personal trainer hoje em dia ter um posicionamento digital, porque se ele não tiver, ele está morto. Não tem mais essa questão do boca a boca. Hoje em dia a internet está aí para a gente poder utilizar ela e é fundamental que o personal trainer saiba utilizar a internet para captar clientes, para captar mais alunos e mais condições financeiras, para poder monetizar realmente o seu trabalho que você estuda. Agora, estudar é obrigação. É obrigação, não tem nem muito o que falar, tem que estudar e ponto final. Cara, mas é isso mesmo. E aí você estava falando uma coisa e me fez lembrar de outra, assim, né? A questão da internet. A gente volta lá para nossa, como a gente se conheceu e nossa amizade, né? Se não fosse a internet, eu não saberia quem era o Firmino. Se não fosse a internet, você não saberia quem era eu. Se não fosse a internet, você não teria o capítulo do livro que eu sou como autor. Você escreveu um capítulo junto com a Daira. Exato. Não saberia de forma alguma. Então, olha o quanto que a internet aumenta a nossa voz, repercute mais, é como se é um megafone gigante. Ela é realmente um megafone gigante que as pessoas precisam aproveitar isso. Ao invés de perder mais tempo, procrastinar, aproveitar isso, né, cara? Então, assim, é mostrar muito mais o quanto você pode ser importante. E aí eu tive uma conversa com o Prodami, que é nosso amigo em comum, e depois eu fiquei pensando, eu acredito que hoje eu sou uma das pessoas que mais fala sobre grupos especiais no Brasil por causa da internet. Não é, porque assim, na minha época, na sua época, os grandes professores, igual, por exemplo, a Lilian Gobi, que eu citei, Eduardo Cadori, Michel Esquedo, Fiatarone, Linda Fried, a gente só encontrava esse povo em congresso. A gente só encontrava esses professores em congresso. E eu lembro de ter tirado uma foto com a Fiatarone, que foi a primeira mulher a falar de treinamento de força para idosos, lá em 1990, que eu tirei uma foto com ela e eu tremia. Dela. A italiana, além de ser uma mulher muito elegante, uma senhora, deve ter hoje uns 68 anos para mais, desculpa se eu falei a idade dela, ela foi muito, muito alta, mas ela já é uma senhora muito, muito elegante, uma italiana muito elegante, que eu fui tirar foto com ela no celular físico e eu tremia.
E é a questão do poder das redes sociais, né? Hoje a gente é muito mais próximo das pessoas que gostam da gente do que antes os nossos ídolos, né? Na verdade, nem digo ídolos, mas as pessoas que a gente lia, né? Que a gente lê ainda em artigos. Então, eu conversei com o Paulo Adriano falou que o professor dele foi o Cruel, o Luiz Fernando Cruel. Eu falei, caraca, eu morro de vontade de conhecer o Cruel, porque é um cara que eu leio há muito tempo já, eu vejo o trabalho dele há muito tempo. Então, eu tenho muito disso. Eu acho que de você encontrar grandes professores, grandes pesquisadores. Novamente, a questão do cientista é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A brincadeira do papo de cientista é realmente um nome só, não é que a gente é cientista. Cientista é um grau muito elevado, mas pesquisadores, como o Cruel mesmo, como o Cadore, como vários outros, e como nós, que vem desenvolvendo pesquisa nessa área. E aí, obviamente, agora eu vou entrar nessa parte. As suas pesquisas, elas começam com obesidade. Em que momento o seu trabalho com gestante começou? E depois disso, em que momento suas pesquisas com gestantes começaram? Tá. O meu trabalho com gestantes, ele especificamente começa há mais ou menos uns 8 anos atrás, mas eu estudo com mais afinco isso tudo há uns 10 anos, tá? Desde aquele primeiro contato que eu tive na faculdade, eu achei muito interessante essa área, e ela correu paralelo a essa questão do treinamento funcional, do alto rendimento, com um pouco menos de palco, né, os meus estudos. Só que aí eu, de repente, me deparei numa situação, eu tô com 12 alunos de personal aqui, nesse momento, há 10 anos atrás, e eu tenho 11 alunos mulheres e um aluno homem. Cara, eu não sei trabalhar com gestantes. Elas estão aqui, algumas casadas há pouco tempo, outras namoram há muito tempo, estão noivas. Quando engravidar e vão engravidar, eu não vou saber trabalhar. Entendeu? Então eu já comecei. É o pensamento à frente, né? É o pensamento à frente que você falou lá atrás nas conversas. Exatamente. E aí eu peguei e fui começar a pesquisar sobre gestantes, começar a estudar mais sobre isso, e vi que as lacunas de 5 anos depois, quando eu comecei, né, de 2006 para 2011, né, elas continuavam as mesmas. As pesquisas bem rasas, bem pouquíssimas pesquisas robustas, e aí tive uma sacada assim, cara, a gestante não é um ET. A gestante, ela é um ser humano que se movimenta, e para os resultados de qualquer ser humano acontecerem, seja esse ser humano um idoso, um hipertenso, um diabético, uma gestante, um atleta, ele tem que se movimentar. Cada um direcionado para o seu objetivo, mas a partir do movimento eu vou dar para eles os resultados. Então foi mais ou menos assim que eu comecei a falar, vou montar um programa de treino direcionado para gestantes aqui, com a minha cara, com o meu modo de pensar, como eu fiz lá, junto com os meus colegas de academia, no treinamento funcional híbrido com a musculação. Aí eu comecei a pensar, e tanto é que hoje a gente baseia um programa, que é o programa Gravidez em Foco, que ele se baseia basicamente em 4 pilares funcionais e 3 pilares de proteção ao corpo da gestante, que a gente fala depois deles se for necessário. Mas aí eu fui estudando e montando, e consegui encaixar bem direitinho a forma como eu quero treinar as gestantes. Isso não quer dizer que eu tenha um programa que saia da literatura, não. Eu só peguei a literatura e trouxe para o que eu entendo sobre movimento e montar algo com a minha cara. Tanto é que hoje eu falo excessivamente sobre treinamento em apoio unipodal para as gestantes, né? E essa é meio que uma marca hoje em dia do Firmino Neto, do Gravidez em Foco, que é o treino unipodal. E as pessoas falam, mas por que você vai treinar gestante de apoio unipodal? Porque é na falha unipodal que a gestante no último trimestre cai. E essa queda gira em torno de 27% de gestantes. Então, se eu evitar essa queda, eu estou protegendo ela. Se eu conseguir melhorar a estabilidade da tripla extensão, joelho, quadril, tornozelo, joelho, quadril, eu melhoro a estabilidade do corpo dela como um todo de forma dinâmica. Eu evito as dores. Então, ela vai ter menor risco de queda, menor dores. Se ela tem menos dores, ela vai conseguir treinar melhor. Treinou melhor, tem melhores resultados metabólicos, resultados físicos e etc. Então, baseia-se mais ou menos numa ideia
bruta nesse sentido. Então, aí eu fui montando, peguei muitas ideias do Boyle para poder montar essas questões. O pessoal fala assim, cara, mas isso que tu está falando dá para aplicar com gestante, dá para aplicar com idoso, dá para aplicar com obeso, dá, porque o movimento ele é universal. O que você vai diferenciar é a forma de conduta metabólica específica. A conduta metabólica para um hipertenso, para um idoso, para um diabético, para gestante é outra. Mas o movimento, ele é universal. E aí é onde eu acho uma falha muito grande da educação física, que é falar pouco sobre um padrão universal de movimento, que é o apoio unipodal. Porque do apoio unipodal sai a locomoção. Da locomoção, a gente sai todos os outros pilares funcionais de movimento. Cara, é bem isso mesmo, e é sensacional, mas aí eu tenho outra curiosidade. Você começou a estudar, então, já pensando o seguinte, pô, eu tenho mulheres, alunas que são casadas, eu tenho mulheres, alunas que namoram, são noivas, namoram há muito tempo, já são noivas e tal, e essas mulheres, elas, no percurso natural da vida, não é natural, desculpa, porque tem mulher que não quer engravidar, não quer ter filho, mas no percurso usual, né, mais corriqueiro, essas mulheres vão engravidar. E aí você começou a se preparar. Qual foi a sua felicidade quando uma falou que estava grávida? Foi uma mistura de felicidade com medo. Foi uma mistura de felicidade com medo, porque era a minha primeira, né, gestante a treinar assim. Até então era tudo teoria. Então, quando os meus alunos da pós ou do curso falam sobre essa insegurança, eu falo assim, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu também senti isso aí. O fato de eu ter me adiantado em relação aos estudos não tirou essa insegurança e esse medo, tá, de trabalhar com elas, até porque, né, estamos falando de 8 anos atrás, né? Hoje em dia é muito mais debatido, muito mais aberto esse assunto sobre a gestante treinando, mas 8 anos atrás era uma raridade completa, e na academia o pessoal olhava assim para mim com a cara de espanto, assim, o cara tá matando a mulher, vai nascer, o menino vai abortar, vai morrer todo mundo, e acabou, então, tinha essas duas questões, a insegurança e as pessoas, da forma como olhavam, tratavam e falavam, aumentava ainda mais a minha insegurança naquele tempo de fazer o trabalho. Mas tinha que ser feito. Tinha que ser feito. E naquela época ele era um trabalho bem mais conservador do que hoje ele é, pela própria questão da maturidade dos estudos, né, da segurança de entender como realmente conseguir modular de forma segura e eficiente, que é o que você sempre fala, né? Eficiência, eficácia e segurança. Exato. Então, hoje em dia, eu consigo transitar de forma bem mais tranquila nesses 3 pontos. Cara, é muito doido isso, né, cara? Porque a gente está falando de 1988, que foi o primeiro guia dizendo que gestante deveria treinar. Minto, 1984. Foi 94, não? Foi 94? Então foi 94. Isso, 1994, dizendo que a gestante poderia treinar, poderia se manter ativa e tal durante esse período de gestação. E aí você está falando de 2010, 2011, por aí, né? Por aí. Então, 2010, 2011, e que tinha esse preconceito, e esse preconceito parece que não muda, né, velho? Até hoje ainda a gente vê pessoas relatando que é muito maluco, porque assim, eu coloco nas minhas redes sociais um post sobre gestante, e não, eu não sou referência sobre gestante, é só um tema que eu estudo porque eu gosto. É o prazer de estudar sobre esse tema. Não sou nem de longe uma referência sobre isso, mas é algo que eu gosto mesmo. E a hora que eu coloco um post sobre isso, cara, o tanto de comentário que eu recebo de mulheres que, quando estavam gestantes, sofreram preconceito porque estavam treinando, porque personagens dizendo que ela queria perder o filho, quando não, personal passando coisa. E, cara, eu assisti uma live esses dias de uns caras que eu gosto até, falando que gestante, qual era o problema da gestante fazer o leg 45, qual era o problema da gestante fazer mesa flexora.
E eu olhei e falei, não, não, tem problema sim, deixa eu te contar que tem problema. Então a gente tem os dois lados, a gente tem o lado da pessoa que acha que vai abortar, que é o ignorante total, né, é o preconceituoso e tudo mais, e a gente tem o lado do ignorante que diminui a seriedade do momento, né? Porque sim, tem problemas. Não, mas o leg você abre mais as pernas, faz adaptação. Não, eu tenho uma pressão sobre a linha alba. A gente tem outros exercícios que podem ser trabalhados, que trabalham da mesma forma. Ah, não, porque até tal semana eu posso trabalhar abdominal. Cara, você pode, mas você precisa trabalhar abdominal com essa gestante. Então, por que você vai trabalhar, sabe? Ah, não, porque eu não vejo problema se eu ganhar 4 quilos só durante a gestação toda. Não existe um problema, porque existe uma margem aí de peso ideal que deve ganhar. Não é tão para baixo nem tão para cima. Então, tem tantas dores que eu fico bem assustado, assim, e acho que falta tanto, e aí agora é um momento que eu acho que você sabe, você pode dizer isso com muita mais propriedade que eu, falta tanto profissional que estude e que seja bom nisso, que, cara, quando eu coloco, já aconteceu isso algumas vezes, eu coloco 2 textos sobre gestante no meu Instagram, com intervalo curto de tempo, e eu recebo direct de pessoas falando, professor, eu vi que você é uma referência sobre gestante. E eu falo, não, não sou, nem me coloca como referência sobre gestante, porque eu não sou. Só que isso não quer dizer que eu seja um retardado também, uma pessoa que fala besteira, do mesmo jeito que biomecânica. Então, assim, eu não estudo biomecânica, eu tenho amigos que sabem sobre biomecânica, do mesmo jeito que gestante, então eu pergunto para você, assim como biomecânica, eu pergunto para o Leondas, porque eu não tenho que saber tudo. Agora, eu tenho que ter a humildade de entender que eu não sei tudo, e eu tenho que ter a humildade de entender que eu preciso estudar. Então, são duas coisas que, eu acho que gestantes é algo que, de fato, assim, precisa muito mais de profissionais capacitados, porque a galera tem muitas dores sobre esse público, né? Porque, de fato, é muito complexo. Porque aí você tem uma gestante diabética, você tem uma gestante hipertensa, você tem uma gestante que já está com uma idade mais elevada, você tem uma gestante que está com uma gestação de gêmeos, você tem uma gestante que já perdeu já teve algumas perdas na gestação, e a terceira, a quarta tentativa da primeira gestação ainda, né? Primeira gestação não, né? Do primeiro filho ainda. Você lida com sonhos, então é realmente muito complexo, né, cara? Mas aí, me fala do Gravidez em Foco, Firmino. Cara, o Gravidez em Foco é o meu projeto de vida, né? Aí, mas antes de falar do Gravidez em Foco, eu vou pegar no que você falou aí sobre dores, que eu acho que é uma parte bem interessante de se falar, porque a gente vive 8 ou 80, a gente é meio que muito doido nessas questões e não consegue encontrar algum equilíbrio. Ou você minimiza demais a responsabilidade do treino com as gestantes, ou você coloca muitos problemas em relação a isso. Ou não pode nada, ou tipo pode tudo, e não é o pode tudo. É você realmente ter essa ideia de segurança, eficiência. E o grande problema é porque alguns profissionais, eles se dedicam muito a apenas falar assim, se não tiver aborto, não tem problema, e não é isso. Existe o corpo daquela gestante se modificando, e o que você falou sobre dores é muito pontual, porque é um grupo que vai estar passando por uma modificação no corpo como um todo, mas também na parte de saúde mental. Né? É um corpo que se modifica, tá, entendeu? Louco. E a saúde mental tem muita relação com a parte hormonal também, né, cara? Total. Durante esse período. Total. Então, assim, é uma fase muito complicada e muito única na vida da mulher, que você precisa ter um pouco de empatia, de poder entender. E eu falo demais o tempo todo sobre isso, de você se humanizar com o trabalho, com as gestantes, porque é uma fase ali que somente a mulher grávida vai viver e somente a mulher grávida pode dizer o que é aquela fase. Então, você, como profissional, precisa entender. E é onde eu falo, é nessa hora que você tem que ser muito mais educador do que treinador, mas também saber como treinar uma grávida, né? Então essas dores
né, das grávidas são muito pertinentes a gente poder entender como modular todo o ambiente de treino. E o Gravidez em Foco, cara, foi algo que surgiu para eu tentar dissociar um pouquinho do meu perfil pessoal, onde eu ainda não sabia exatamente se eu ia ficar única e exclusivamente com esse perfil e tentar me tornar uma referência sobre gestação, ou se eu iria continuar falando sobre atletas, sobre treinamento funcional e etc. Nessa época que eu criei o Gravidez em Foco, há 5 anos atrás, eu ainda treinava fisiculturistas. Então, que é uma parte que a galera ainda não sabe, eu fui treinador de fisiculturistas. Eu até em 2016 levei uma atleta para o Arnold Classic, a gente conseguiu ali estar no top 10 do Arnold Classic da categoria Wellness. Então, eu ainda transitava ali, onde eu ainda trabalhava meio generalista com muitas coisas, né? Mesmo estando gestante, eu ainda era generalista. Mas com mulher. Principalmente com mulheres. Esse perfil não mudou, realmente. Então eu tive, no último ano, eu estava com 3 atletas de fisiculturismo, uma bodybuilder, uma bikini e uma na wellness. A gente conseguiu resultados muito bons aqui em Fortaleza, mas aí dos 5 anos, quando eu criei o Gravidez em Foco, com 6 meses que eu vi a repercussão do Gravidez em Foco começou a ter, que aí foi onde eu comecei a falar no Gravidez em Foco só sobre grávida. Eu falei assim, opa, eu acho que é aqui. Eu acho que eu consegui aqui me encontrar, onde realmente eu consigo falar sobre o que eu quero, que é cuidar de um grupo especial, cuidar de saúde e usar o que eu quero sobre movimento. Porque com fisiculturista eu não conseguia utilizar essa parte funcional, porque existe uma forma específica de trabalho de um corpo que tem que ser desenhado para uma situação e que vai ser avaliado. Então aquilo ali já não me trazia mais tanto prazer, né? Então eu deixei para que o trabalho não fosse feito meia boca e para outros profissionais que estavam ali engajados com aquilo fizessem de uma forma mais qualificada do que a minha naquele momento, né? E aí, como eu estava afastado do futebol, dessa parte de trabalho com uma equipe de futebol e tal, e aí eu falei, opa, o Gravidez em Foco está aqui, eu comecei a montar o Gravidez em Foco, aí fui fazendo um trabalho bem amador mesmo, mas falando sobre isso e começando a ter resultados, até que eu conheci o Lucas, e aí eu já estou trabalhando com o Lucas aí há uns 4 anos e meio, o Gravidez em Foco tem 5, e com o Lucas há 4 anos e meio a gente começou a profissionalizar um pouquinho mais a questão do Gravidez em Foco, onde a gente dividiu ele em um momento inicial, que era deixar o perfil mais profissionalizado, tentar diferenciar essa minha cartela de alunos, né? Que as gestantes e as pós-parto tivessem uma prioridade nessa minha cartela de alunos, e hoje em dia ela continua desse jeito. Eu estou até com dificuldade, porque as alunas que vêm grávidas, ficam para o pós-parto, não querem largar, então não sou mais pós-parto e eu não tenho conseguimento só mandar embora, sabe? Opa, sai daqui, vai-te embora que eu quero uma outra aluna. Então, a gente foi direcionando isso aí, até que surgiu um outro projeto, que era o projeto de ministrar cursos, né? A gente entendeu que, cara, não tem ninguém ministrando cursos. Na época eu não conhecia a Ingrid ainda, conhecia só Mas é que a Ingrid, só pelo Instagram. Se eu não estou enganado, a Ingrid começou há pouco tempo também a falar sobre gestante, porque a Ingrid tem um pezinho no idoso, né? Pois é. Mas na época que eu montei o curso, que a gente estava nesse processo aí, eu não conhecia a Ingrid. Então, acho que na época ela não falava sobre gestante como ela fala hoje, também não tinha curso. E a gente procurou. Cara, não tem. E como eu tinha muita facilidade para poder falar em público, não é que eu não tenha medo, não tenha aquele friozinho na barriga, mas eu sempre tive muita facilidade, porque uma coisa que era bom nessa nossa academia, que a gente montou esse circuito, esse trabalho híbrido, né? A gente tinha a obrigatoriedade de uma reunião técnica a cada 15 dias, e nessa reunião técnica, um dos professores era responsável por dar uma aula de 1 hora, e nós fazíamos uma mesa redonda de debate em cima da aula que aquele professor dava. Aí, quando tinha professor que não tinha montado, eu pedia para dar aula de novo. Entendeu? Então, eu sempre gostei. Na faculdade, do mesmo jeito. Trabalho em grupo, quem fala? Não, deixa que eu falo. Entendeu? Então, assim, eu gostei. O Lucas foi vendo que eu tinha essa habilidade de falar, e eu falei, cara, ele falou, ei, vamos montar um curso. Vem dar um curso aqui em Campina Grande como um curso teste. Eu peguei para lá, beleza, vamos lá, montei, fui para Campina Grande, o curso foi massa, foi muito bom, teve uma repercussão bem bacana, e aí, daí em diante, é isso.
Cara, então assim, você já me respondeu uma das coisas que eu ia perguntar, a questão do ser professor, né? É, foi meio que natural por você gostar de falar e você apresentar os trabalhos e tudo mais. É, mas aí, e aí, a partir do Gravidez em Foco, que você viu que você conseguia ministrar um curso, né? Falar sobre algo que pudesse ser mais técnico e menos para o público final, né? O público final, no caso, é gestantes. É só uma brincadeira, não sei nem se é sem graça, mas a parte ruim de treinar gestante é que elas parem, né? Você tem, É, você tem só é. 9 meses. Pronto, aí não vai ter mais, porque, né? Talvez se a gente treinasse elefante, aí a gente teria 2 anos, seria mais tranquilo. Mas o humano, 9 meses, não tem jeito, são as 40 semanas ali. Ali. Mas é muito recompensador. Né? Eu imagino assim para você o quanto você é tio de muita gente, né? Porque acho que isso eu acompanhei a história da Akira e é muito engraçado, porque você colocava o nome que você queria na menina antes da menina nascer. Atena, Atena. Atena não é Akira, é Atena. É tudo. E aí você botava o nome da menina antes dela nascer, e eu falava, meu, o Firmino é doido, ele tá dando o nome da filha da mulher, assim, tipo, ele não tá perguntando, vai ser isso e pronto. E isso é muito Ei, legal, cara, é muito legal mesmo ver a construção da sua carreira, assim, né? deixa eu falar aqui. Sabe que o nome dela não é Atena, né? Sim, O nome da sei. criança é Isabela. Mas tem uma história bacana porque eu pedi para a Rani, que é a mãe da pequena Atena, para ir na fisioterapeuta que trabalha comigo, no pós-parto dela, para fazer uma avaliação do assoalho, uma avaliação da diástase, e a gente vai já ter um diagnóstico de como é que estava, para ter o ponto de partida para o pós-parto, né? Aí, ela esperando para ser atendida, a fisioterapeuta entrou e falou assim: Olha, eu te conheço. Aí a Rani falou assim, me contando a história. Eu já coloquei a mão na cintura e respirei porque eu sabia que ia vir. Aí a Pris falou assim: Você não é a mãe da pequena Atena, não é? Aí a Rani falou assim: Sou, mas o nome da minha filha é Isabela. Aí a fisioterapeuta disse que ficou vermelha de vergonha, falou assim: Meu Deus, me desculpe, mas é porque ele fala o tempo todo Pequena Atena lá no Instagram. Eu pensei que era esse nome. Não, deixe, porque esses negócios que ele fica assistindo de Cavaleiro do Zodíaco aí quer ficar botando o nome desse negócio nos filhos da gente. Eu não me incomodo, não, mas o nome da minha filha é Isabela. Cara, é muito. Não, eu sabia que não era Atena, porque eu ficava pensando, cara, o Firmino quer dar o nome da menina quer dar o nome pra mãe da menina, não deixa a mãe. Agora, já que você chamou esse assunto, deixa eu te falar uma coisa. Você é um cara que gosta muito de Cavaleiro do Zodíaco, eu sei. Cara, você já assistiu agora depois de adulto? Já, eu fiz a sequência inteira, inclusive dos novos. Cara, eu acho tão ruim que eu fiquei tão decepcionado, porque eu assisti e eu falava, não, não. Tipo, o Ikki volta, a hora que o Ikki volta, aí todo mundo começa a chorar. E aí o Ikki fala uma coisa, o Shun chora, aí o Shun abraça. Aí eu olho e falo, não é mais tão legal, cara. Se fosse um choro, tudo bem, mas é um capítulo inteiro só de choro, Só de entendeu? choro. Cara, Mas os novos é mais dinâmico, entendeu? É mais é. dinâmico. Dá pra você pular isso aí, ler a história e você ir logo pra saga de Hades, a saga do inferno e as outras lá, que aí é bem mais dinâmico, é mais legal. Cara, eu olhei, eu fiquei assistindo. E eu gosto muito de desenho, eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu fiquei assistindo e falei, nossa, cara, não é tão legal quanto eu imaginava. Só que é legal aquela questão da irmandade, né, cara? Da amizade, da lealdade, né? Isso eu acho que, inclusive, eu fico pensando que talvez isso tenha moldado muito o nosso caráter quando criança, né? De entender Sim. que os amigos eram importantes na nossa vida, né? Eu fui. Doido, né? Os nossos desenhos, mas é verdade, porque a gente assistia e eu acho que isso não só, né? Não só Cavaleiro do Zodíaco, mas se você for pensar, pegar Dragon Ball também, Dragon Ball tem toda essa questão de irmandade, lealdade, que é muito legal nos desenhos de mais antigamente, assim. Eu fui ler Eu não sei como é os de hoje.
eu li uma parada de um fã de Cavaleiros do Zodíaco, que hoje em dia o cara é professor filósofo, e ele foi fazer ele escreveu sobre os 5, né? Seiya, o Shiryu, o Shun, o Yoga e o Ikki. Assim, resumidamente, ele falou assim, que Cavaleiros traz pra gente um quinteto de informações ali muito pertinente. Se você for pegar cada um deles, eles trazem uma característica. O Shiryu é aquele cara que dá altíssimo valor à amizade, a amigos verdadeiros. E entrega a própria vida, né? Exatamente. O Seiya, quando você olha para ele, é perseverança. Ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta o tempo todo, entendeu? O Yoga é aquele cara que é o protetor da família. Então, ele não consegue, por mais que ele tenha que avançar, é necessário ele avançar na escala de cavaleiro, mas a mãe dele sempre é trazida junto com ele, o carinho, o amor que ele tem pela mãe, né? A irmandade entre os irmãos ali, o Shun e o Ikki, né? Então, assim, ele fala de uma forma bem filosófica sobre essas 5 ideias que eles trazem. Eu falo assim, caralho, realmente. Não, é muito louco, assim, é muito doido. Eu até fiquei um dia de te mandar mensagem sobre isso, mas aí a gente já falei agora. Firmino, cara, eu tenho a minha última pergunta, assim. Na verdade, não é a última pergunta, não. Eu vou fazer uma antes que eu acabei de lembrar. É responsabilidade minha, então eu quero confete, quero nem saber. Como você sentiu na hora que você ouviu que você ia começar a fazer parte do quadro de professor da Valorize? Isso te valorizou? Cara, demais. Primeiro eu pensei que era trote. Mas, assim, não estava nos planos naquele momento, né? A gente estava ali ainda. Eu não esperava realmente. Quando eu vi o celular tocar, eu estava dirigindo, indo de uma academia para outra para dar aula. Aí vi o celular tocando 084, eu já falei assim, cara, 084, tava em Natal na época, né? Sim. E eu tenho uma ex-namorada que é aí de Natal, a gente é amigão, sabe? Eu falei assim, eu pensei logo assim, fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela tá me ligando, será que aconteceu alguma coisa e tal? E aí, na hora que você começou a falar, eu nem entendi, sabe? E tu já falou assim, olha, eu tenho um convite para você, que tá falando aqui é o Igor, eu tenho um convite, e você não pode dizer não. Tá, pode ser, talvez um curso, uma aula, sei lá o que e tal. Aí quando tu falou de ser professor da cadeira da Valorize, caramba, né? Tomei um susto ali, porque não estava nos planos naquele momento, mas eu acho que quem fala muito isso é o Thiago, o marido da Daire. Quando o cavalo passa selado, né? Você não pode deixar de montar, porque às vezes a oportunidade só passa uma vez na vida. Então, assim, eu não sei se eu estava tão preparado para aquilo naquela época, eu não me sentia tão preparado, mas eu falei assim, cara, quando é que é a aula? Aí, se eu não me engano, é Belo Horizonte daqui a um mês. Eu falei, pô, meu irmão, eu tenho um mês para poder me preparar e dar aqui a melhor aula da minha vida em todos os tempos, né? E foi. Acho que eu passei mais ou menos um mês sem dormir, dormindo menos do que o que eu já durmo, né? Para poder tentar montar uma aula que fosse realmente acima do que eu já vinha fazendo, né? Por tudo. Em forma de gratidão pelo convite, em forma de gratidão pela responsabilidade colocada em mim, né? Nesse sentido. E, assim, eu me senti na hora meio assim, caralho, será que já é hora disso? Mas, ao mesmo tempo, confiante de que, cara, se o convite veio, né? É porque tem alguma coisa aqui para ser mostrado, então o que eu vou fazer é tentar mostrar algo ainda melhor, e eu tenho um mês para poder fazer algo ainda melhor do que eu já vinha fazendo. Então foi essa mistura dessas duas coisas aí, mas eu fiquei surpreso na hora, mas foi. Cara, e aí, assim, isso teve peso ou já estava no plano de você começar a fazer o mestrado? Acelerou. Acelerou. O mestrado ele já estava nos planos, tá? De ser feito, só que aí eu tinha a ideia realmente de fazer ele em Portugal por alguns motivos. Tanto motivo financeiro, como também o motivo de conhecer uma outra cultura. Financeiro por quê? Porque aqui, para fazer ele em Fortaleza, ou eu teria que ser integral lá na UFC, né? Ou na Unifor, eu teria que ter 3 dias na semana de manhã e 2 dias à noite, com os 2 horários tendo aula lá.
Quando eu fui fazer as contas do tanto que eu iria perder de aluno de personal para isso, e também do valor a ser pago, por incrível que pareça, daria mais barato do que fazer a prova do mestrado lá para Portugal, passar um mês em Portugal a cada 6 meses, tendo aula lá, pagando em euro, viajando e tudo mais. Então, assim, dava mais barato financeiramente lá e pesou, porque, não só por isso, mas porque eu também conhecia o Vilaça, o Vitor Reis e o Ronaldo, que são o Ronaldo, ele é o meu orientador do mestrado, que ele fala sobre uma parte da biomecânica que eu acho muito interessante, eu me identifico muito, que é a biomecânica ecológica, né? Que ele sai um pouco dessa biomecânica cinemática que a gente usa muito aqui no Brasil, de angulação, ângulo daqui, eletromiografia. Ele fala mais sobre a biomecânica ecológica, e eu já conheci o trabalho deles, e a UTAD, lá em Portugal, ela é a terceira universidade que mais publica na Europa, nas universidades públicas, né? Então, eles têm muitas pesquisas, são muito engajados nisso, e isso me deu. E eu queria conhecer algo fora, ter essa oportunidade. Eu nunca tinha viajado para fora do país, né? Então, eu peguei e fui. Aí, por isso eu escolhi lá, sei lá, em Portugal. E aí passou passou frio pra cacete. Que pariu, velho. Demais, demais. Teve um dia lá que... O cara sai de Fortaleza para ir para Portugal no inverno. Não, e olha só, a UTAD, ela é a universidade de trás dos montes e Alto Douro, ou seja, ela é por trás dos montes, no alto do Rio Douro, ou seja, já é frio e ela é no alto da serra. Então você imagina o frio que passa. Teve um dia lá que eu estava dormindo, acordou, 7 horas da manhã, bora tomar café para ir para a faculdade. Eu falei assim, eu não vou sair aqui debaixo desse cobertor de jeito nenhum. Não vou. Bora, porra, bora, velho. A gente vai perder o ônibus para ir pra faculdade. Eu digo, eu não vou sair daqui. E para tomar banho? Quente. Água e para sair do banho? Terrível. Horrível. É desesperador. Desesperador. O frio desse jeito, cara, se não tiver aquecimento na privada, você não senta. Não tem como, queima a pele, cara. É muito doido mesmo. Mas é bacana, eu acho que vale muito a pena a questão da experiência que você está tendo, porque abre muitas portas, sabe? Sem fechar as portas que estão abertas aqui. Eu acho que isso vale realmente muito, assim. E aí, isso pesou muito na minha escolha de ir para lá, sabe? De imagino. Abrir essas portas lá em Portugal. Entendeu? Eu imagino, e eu acho que você deve cada vez mais abrindo portas lá, porque assim, também não vai valer muito para você abrir a porta, fazer o mestrado, fechar a porta e falar, falou. Então a questão é abrir porta, mas aí já vai abrindo outras, vai entrando cada vez mais fundo no negócio, realmente. Eu acho que isso vale muito. Firmino, e daqui 10 anos, cara? Onde tu quer estar daqui 10 anos? Quem você espera que seja o Firmino daqui 10 anos? Conta um pouco aí quais são os planos que você tem ou como você quer estar daqui em 2031. Cara, por favor. Olha só, eu tenho muitos sonhos assim. Essa ideia do professor me pegou muito, sabe? Eu quero ter essa experiência na faculdade. Não sei se eu quero ficar na faculdade para sempre, mas eu quero lidar um pouquinho com essa ideia de voltar para a universidade, de contribuir, né, mais de perto assim, com a formação inicial da educação física. Então, assim, a minha ideia é migrar um pouquinho dessa parte do personal trainer presencial, tá? Deixar um produto meu de prescrição de treino, de atendimento às gestantes de forma mais rodar de forma online, mas de uma forma em que elas se sintam muito seguras e assessoradas, porque a gente sabe que tem essa insegurança de treinar uma gestante. Então, hoje em dia, eu faço trabalho ainda muito individual, a prescrição é individual, o feedback é individual, porque eu me preocupo muito com essa resposta delas ao treino, tanto é que às vezes eu demoro um pouquinho, né? E tem um limite de consultorias que eu estabeleço por mês para poder fazer, para não perder esse engajamento qualidade, né?
a qualidade, tá? Então, eu quero deixar um produto online rodando para eu poder ter mais tempo de poder estudar, de poder pesquisar. Eu quero deixar essa porta de Portugal aberta para o doutorado ser feito lá, e eu gostaria muito de fazer ele de forma inteira lá, daqui a é para terminar o mestrado no final desse ano, mas eu não vou poder pesquisar, né? A minha pesquisa é com grávidas e eu estou realmente muito receoso de fazer pesquisa experimental com grávidas, o Covid explodindo do jeito que está aí. Essa nova cepa está afetando mais as grávidas do que a cepa anterior. Então, a minha pesquisa está parada, então provavelmente ela não termina agora, não vai ser nem aplicada agora esse ano, acho muito difícil, talvez eu termine em 2022, e para 2024 entrar no doutorado lá, provavelmente fazer os 2 primeiros anos lá e depois ver. Daqui a 10 anos eu ainda não sei realmente, mas os próximos 5 é deixar esse produto online rodando melhor para eu poder conseguir estudar mais, conseguir entrar um pouquinho mais nessas pesquisas. Eu até falei contigo que queria trocar uma ideia contigo sobre uma pesquisa para saber se eu estava ficando doido ou não, e é com grávidas hipertensas. Eu estava estudando e tive uma ideia, eu falei assim, opa, será que isso aqui é viável de pesquisar? A gente conversa sobre isso depois, né? Então, Sim, claro. quando acabar aqui a gravação, para não ficar a ideia solta, pode falar aqui mesmo, se você que sabe. Mas eu peguei e falei assim... O que você quiser, eu tô para... Pronto. Eu podia ter colocado prosa de cientista. É isso aqui para conversar. Porque eu estava pensando, olha só, cara, a gente tem uma resposta da gestante natural, que aumento de alanina, expressão aumentada de dióxido nítrico e bloqueio da expressão da angiotensina 1 e 2 para vasoconstricção. Por mais que a grávida tenha angiotensina lá em cima, ela bloqueia a ação vasoconstrictora em grávidas saudáveis, certo? Então, quando você coloca uma Mas grávida... onde acontece esse bloqueio? Cara, é um mecanismo desconhecido. Até agora eu não vi onde é que acontece o bloqueio da angiotensina. Mas tem um bloqueio da angiotensina, tá? Nesse processo de vasoconstricção. A angiotensina, ela aumenta, tá? Como todos os outros compostos aumentam também, mas a grávida consegue bloquear isso aí para conseguir vasodilatar e jogar mais sangue para a hemodinâmica dela. Talvez pela ECA, né? A enzima construtora de angiotensina. Talvez. Eu ainda não consegui ver. Nunca ouvi. Não vi, tá? O que acontece? Quando a gente vai fazer a comparação dos estudos de exercício na posição supina, de mulheres que ficam na posição supina deitada, tá? Descansando 10 minutos, tem um estudo sobre isso, ela tem um bloqueio na veia cava e fluxo de sangue de 34%. Isso em qual trimestre? Isso em 28 semanas de gestação. 28 Acima semanas. de 28 semanas. Acima de 28 semanas. Tá. Certo? Tem um bloqueio de 34%. Só que isso não é estressor para o feto, porque o bloqueio só gera estresse com 50% de bloqueio. Mas então, isso é estressor para a mãe, para o sistema hemodinâmico? Pro feto. Mas para a mãe não, também? Para a mãe não é. Entende? Quando ela deita, tem esse bloqueio. Certo? Sim. Só que o bloqueio ele é abaixo do valor que estressa o feto. Ok. Certo? Quando você vai fazer um comparativo entre o grupo que ficou na mesma semana gestacional fazendo supino durante 10 minutos, o que é que elas estavam fazendo? Fazia supino horizontal, chegava na falha, guardava a barra e ficava fazendo movimento de perna durante o descanso, para poder equiparar 10 minutos em repouso total versus 10 minutos de exercício na posição supina. A vasodilatação do sistema útero-placentário gerou um bloqueio de só 16%. O exercício na posição supina, mesmo com bloqueio, gerou uma redistribuição de fluxo, que a redistribuição junto com a vasodilatação só gerou um bloqueio de 16%. Então, quem ficou na posição supina deitada em repouso, bloqueou 34%. Quem fez supino, bloqueou só 16%. Na veia cava? Na veia cava e no fluxo de sangue que chegava até a placenta. Foi verificado a veia cava e o cordão umbilical. Mas isso tem a ver com o hormônio liberado pelo exercício, não tem não? Exatamente. O que me deu esse supino era feito com uma carga moderada baixa. 50% da carga. 50% do máximo, né? Do máximo. Certo? A minha ideia é o mesmo princípio do dinamômetro,
exercícios de intensidade moderada baixa, ele não tem influência de vasoconstrição severa, a ponto de aumento de pressórico, e ele tem efeito vasodilatador importante, e aí, principalmente quando você faz com um grande grupo muscular na perna ali fazendo exercício, você bloqueia menos ainda, né, cara? Exato, exato. Aí, qual foi o estalo que deu vendo esse artigo? Cara, eu não consegui encontrar artigos que falam sobre treinamento de força para gestantes com pré-eclâmpsia, que é a junção da hipertensão com a rigidez do vaso. E se a gente colocasse uma grávida deitada, com pré-eclâmpsia, deitada na posição supina, e fizesse isometria de supino horizontal, será que eu não ia derrubar a pressão dela? É a hipótese. É a hipótese. Pré-eclâmpsia, a gestante pode treinar? Pode realizar exercício? Pode, mas só tem estudo com exercício aeróbio de baixíssima intensidade. Tá, comitê de ética vai aprovar? Porque essa é a primeira coisa. Porque assim, entenda, a pergunta, ela é relevante. Eu acho que, e a questão, ela a gente pode colocar como segurança que é supino máquina, aquele supino biarticular lá, que aí se coloca 30%, 40% do máximo lá e a gente estabelece esse protocolo de isometria, assim como tem o dinamômetro, estabelece no supino a 30% da contração isométrica máxima. A primeira barreira o comitê de ética tem que entender que isso não vai ter nenhum efeito adverso para a gestante. Então, tem que justificar na literatura que a carga é baixa e tudo mais. Mas eu acho que é uma boa pergunta, cara, é uma boa pergunta de pesquisa, assim. E isso é facilmente colocado, porque o que você pode fazer dentro da sua pesquisa, que eu não sei qual você pode colocar um dia, para fazer de maneira aguda isso. Então, vê se vai ter redução, né? E aí, assim, vê se consegue fazer isso de maneira aguda. Conseguiu fazer isso de maneira aguda? Pô, aí se torna uma pergunta de pesquisa de maneira crônica. Porque aí você consegue manter. Só que tem que pensar o seguinte, quanto que isso vai trazer de benefício para essa gestante? Eu acho que a maior explicação tem que ser essa, para comitê de ética, para pesquisa e tudo mais. Então, quanto que isso vai trazer de benefício? Quanto que o risco, o benefício compensa o risco nessa situação? Mas eu acho que é uma boa pergunta, É uma boa pergunta. Acho que é algo que a gente pode conversar e pode ser feito, sim. Eu super topo. Beleza. Vai ter que falar de liberação de um monte de hormônio, a gente vai ter que falar da mesma questão que existe na isometria, que é a questão simpato-vagal, a liberação de óxido nítrico, a diminuição do vaso em virtude da contração, mas que o efeito pós ele tem um resultado de hipotensão maior do que o efeito do tem um monte de coisa para ser falado, mas é muito legal, dá para saber sim. E é legal que as pessoas ouçam isso, é legal porque a gente é cheio de dúvida, né, cara? E a questão é que a cabeça começa a pirar, assim, realmente, e é assim que funciona. Acho que a pesquisa funciona desse jeito mesmo. E você deu um start aí que eu quero chamar a atenção, que eu estava estudando e aí eu não achei isso. Porque a maioria das pessoas vem me perguntar assim, professor, eu quero fazer meu TCC sobre treinamento de força para idoso. O que você acha? Aí eu falo, cara, eu acho que você está 20 anos atrasado, pelo menos. No mínimo 30, porque a Fiatarone publicou lá em 90. Não, mas é que eu queria ver o efeito sobre a funcionalidade. Tá, então agora você só está 10 anos atrasado. Não, mas eu queria ver. Pô, não é queria ver, vai estudar, vai ver o que não existe na literatura, ou algo que existe, mas ainda existe um monte de lacuna, e ver o que está na sua realidade. Por exemplo, eu não consigo pegar um ultrassom para avaliar tal coisa. Tudo bem, eu consigo com o quê? Não, eu consigo com dobra cutânea. Faz com dobra cutânea, é o que você tem, é o que você consegue. Então, a gente tem que
tem que avançar mesmo nas pesquisas, partindo do pressuposto de eu estava estudando e aí me deu esse estalo e a partir disso eu fui procurar e não encontrei nada. Então, uma das coisas, por exemplo, que o Léo Lima está fazendo, o Léo Lima vai estar com a gente aqui também no podcast, ele está estudando hipertensos severos. Então, o efeito da isometria, da pressão manual isométrica sobre hipertensos severos. E isso partiu, assim, de uma ideia que eu dei para ele, e eu estou co-orientando o doutorado dele, que era sobre isso, assim, de, hipertenso severo, o cara está com a pressão de 180 lá. Vamos ver, será que a dinamometria funciona? Porque se funcionar, meu irmão, o cara chega na UPA, até ele ser atendido, ele faz isometria, cara. Verdade. A aplicação clínica para isso é absurda, porque até ele ser atendido, ele faz isometria enquanto ele toma medicamento. Ah, mas aí você não vai saber se é isometria ou medicamento. E eu com isso, eu quero saber que agora esse cara não vai ter um AVC. É isso que eu quero saber. Eu não tô nem aí se é o exercício ou se é o medicamento. Eu tô aí para os caras não morrer, esse cara não ter uma sequela. Eu nem me importo. Que dê os méritos para o medicamento e a pessoa fique viva. É isso, assim, não tem esse problema. Então, acho que é bacana, e, pô, me coloca à disposição sempre aí para ajudar e o que for preciso. Eu tenho voltado, cara, a escrever, sabe? A gente escreveu o livro de grupos especiais aí com 3 anos para poder terminar de escrever, um livro com mais de 450 páginas. Você viu a capa, eu mandei no grupo aí, tá muito bonito, estou bem orgulhoso do livro. Mas, assim, de artigo, ainda eu estava sentindo falta, e aí esse tempo atrás, agora em janeiro agora, eu fui lá para Natal, passei uma semana lá com o Leondas, e aí eu peguei um artigo do zero. Falei, Leondas, daqui. Aí o resultado pronto, mas métodos não estava pronto, introdução e discussão estava pronta, mas fraca, né, porque foi feito como primeiro trabalho e tal, de TCC, e aí sentei e escrevi o artigo inteiro, assim, e, pô, eu tenho um prazer danado de escrever, eu gosto realmente, porque eu fico pensando assim, não posso ser um professor com doutorado que faz aula e escreve texto bobo no Instagram, porque para você que está assistindo, pessoal, os textos que a gente escreve no Instagram não é texto científico, nem é para ser, não dá para você estudar pelo que está no Instagram, não tem como. Então, é importante que você pegue o artigo e vá lá e estude o artigo. Acho que vai sempre agrega muito, e aí começa a vir muitas dúvidas, muitas sugestões, que aí você começa a ir procurando outros e outros e outros. Mas que bacana, Firmino, eu fico muito feliz e que legal dar essa oportunidade para as pessoas ouvirem a gente discutir sobre isso. Mano, eu faço essa pergunta para alguns e não faço para outros, mas para você eu vou fazer. Firmino, daqui uns 60 anos, assim, já com mais de quase 100, passou um pouco de 100, e aí Firmino morreu. O que você gostaria que estivesse na sua lápide? Cara, putz. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, sabe? Eu tenho uma admiração muito grande pelas coisas que ele fala, pensa e a forma, né, como ele fala e expressa as coisas. Eu queria que tivesse na minha lápide professor. Era isso. Professor / educador. Né? Era essa que eu queria realmente que tivesse lá na minha lápide, porque foi algo que eu fui entendendo realmente aos poucos. Quando eu comecei a ministrar cursos, eu não conseguia entender realmente o que era isso. Quando eu comecei no segundo curso, no terceiro, e vendo a forma como os alunos que foram ajudados com conhecimento que tinha sido passado vinham agradecer, foi quando eu entendi, né? Teve um cara agora de Natal que mandou uma mensagem para mim essa semana, ele inclusive está na nossa Masterclass que está rolando agora, que ele mandou uma mensagem muito emocionante, dizendo assim, cara, Natal vai fechar, e diferentemente de outras épocas, hoje eu não estou com medo, porque eu estou fazendo com você um trabalho com a Masterclass, e há 2 anos atrás, quando você esteve aqui em Natal, ele falou assim, você mudou a minha vida. Eu estava praticamente passando fome,
E do conhecimento que você me passou, eu consegui me tornar, na minha região, uma referência para treinamento com grávidas, e eu não passei fome, porque eu estava quase passando fome. E, cara, aquilo me emocionou de um jeito, na mensagem que ele mandou para mim. E aí, até estou emocionado agora. Ele falou assim, cara, você não tem noção do que você fez para mim e para minha família. E com certeza você fez isso também para outras pessoas que ou não falaram, ou, enfim. Mas eu fui entendendo isso aos poucos, né? Curso após curso, aula de pós após aula de pós, um depoimento aqui, outro depoimento acolá, que quando você ministra um curso, quando você dá uma informação, a ideia não é mostrar o quanto que você sabe, mas a capacidade que você tem de fazer com que aquela informação ajude os outros, né? Então, eu gostaria demais que na minha lápide tivesse professor barra educador. Que massa, cara. Foi uma definição muito boa, assim, muito bonita. Realmente, eu acho que isso move muito a gente. Eu sempre digo que eu dei aula de personal, assim como você, por um período que eu estava com 12 alunos. E aí eu tive lesões em virtude do estresse físico. Naquela época a gente era meio maluco, a gente fazia aula junto com o aluno, a gente ia correr junto com o aluno, e aí você tinha 10 alunos, você não aguentava. Velho, eu parei uma hora e falei assim, pô, quer saber? Se eu cuido de 10, 12 pessoas, eu posso muito bem capacitar, na minha época eu pensava, 10, 12 pessoas, e essas 10, 12 pessoas que eu capacitar, treinando mais 10 pessoas, eu vou indiretamente cuidar de 100 pessoas. Era um pensamento muito pequeno, sabe? Hoje eu já estou passando aí 10 mil alunos ao todo, e se cada um cuidar de 2, eu fico pensando que, pô, é mais do que minha cidade natal inteira que eu estou indo cuidar. E aí, da mesma forma, esses depoimentos, eles deixam a gente muito emocionado, porque a gente vê que o que vai estar escrito na nossa lápide, e foi muito bem resumido, cara, o que vai estar escrito na nossa lápide, de fato, aquilo a gente viveu, que é o fato de ser professor. E ser professor é isso, é influenciar pessoas, é mudar pessoas. E eu tenho certeza, mano, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente até agora, ou ouvindo a gente pelo Spotify, eu tenho certeza que essa pessoa está assistindo e pensando, caramba, não pensei que o Firmino tivesse passado por tudo isso e fosse esse cara tão boa praça. Eu acho que esse é o grande objetivo de papo de cientista, é poder mostrar esse outro lado do professor, poder mostrar uma história que não dá tempo de ser contada nas aulas de pós-graduação, porque afinal a gente vai lá para preparar os outros para cuidar dos outros e não para contar sobre a nossa vida. E nesse momento aqui é contar sobre a nossa vida. Então, de verdade, Firmino, meus parabéns pela sua história. Eu não conhecia nem metade disso, e eu fico muito feliz por fazer parte disso. Eu fico muito feliz por poder ser o cara que te deu abertura em algumas coisas, assim, em poucas coisas. Mas é a tal história, cara. Eu confiava, confio, e eu vou falar também com o Rafael Carvalho, né? Foi você e o Rafael Carvalho, que a hora que eu mudei a pós, eu peguei e falei, não, eu quero esses 2 caras aqui, esse cara vai entrar aqui, esse cara vai entrar aqui, e foram os professores melhores avaliados, assim, no início, porque as pessoas não conheciam, mas quando assistiam, falava, meu Deus, esse cara é realmente um bom professor. E é muito mais do que uma profissão, né? É uma forma de viver. A gente é professor, a gente não está professor. A gente é. Eu estou coordenador da faculdade, da pós-graduação, mas eu não sou o coordenador. Agora, professor eu sou. É pertencimento. Cara, muito obrigado de verdade a todos que estão assistindo também. O meu muito obrigado. E a gente vai ter outro encontro na semana que vem. E eu tenho certeza que você vai ter essa semana toda refletindo sobre todas essas conversas que a gente teve aqui. Firmino, valeu, meu parceiro. Cara, agradeço demais, Igor, por mais esse convite, pelas portas que foram abertas aí, pela confiança, tá? Que você depositou aí. E para o que der e vier, pode me chamar que eu aceito o convite, seja lá o que for.
Você não tem direito a falar não. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Um abraço.